que o surf é para todos, né? E lugar de autista em todo lugar, inclusive, né, aonde ele quiser estar. A esse mundo realmente para poder viver o extraordinário. E a Sim, gente não pode deixar que diagnósticos nos é, impeçam de viver esse extraordinário. é. Estamos iniciando mais uma gravação com uma mulher maravilhosa, aproveitando o mês de março, mês da mulher, para poder trazer mulheres fortes, corajosas, que estão à frente do seu tempo, fazendo a diferença, né, realmente. E eu quero te dizer, Kika, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma alegria para mim te receber aqui nessa mesa, nesse espaço, ouvir você falar um pouquinho desse projeto que tá te movendo, né? E Sim. que move outras mães, que falam sobre muitas outras famílias de Florianópolis. E eu queria que você se apresentasse para a galera que tá aí nos assistindo hoje. Então, o meu nome é Kika Fire, né? Eu sou pedagoga, né? Tenho formação em neuropsicopedagogia e educação especial inclusiva. Sou professora da rede municipal de Florianópolis, né? Do atendimento educacional especializado. Sou mãe de uma pessoa com autismo, não é? Eu posso dizer que um dos atos assim que eu mais desbravei foi ir para a pedagogia, né? Comprovar que o lugar de pessoas com autismo é dentro da escola, não é? Então é uma luta minha. E junto com isso, eu sou uma das fundadoras, né, da Associação Onda Azul, que leva o surf como ferramenta de inclusão social e sensorial para pessoas no espectro autista, independente da idade. Uau, que demais, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto Onda Azul. Como que funciona isso? Porque assim, gente, vamos lá. Analisem agora os cenários, né? Você que convive, que tem, às vezes, uma criança do espectro autista em casa, seja, porque a gente sabe que ele também tem vários níveis, Sim, né? Ali, sim. vários graus que são analisados de criança para criança. Mas eu tenho certeza que você sabe a quantidade de desafio que é dele lidar com a natureza, dele pôr o pé no chão, dele lidar com tudo isso. E como que é levar essas crianças para esse mundo, né? Realmente através do Onda Azul, que é o mundo do surf, praia, gente, movimento. Sim, então, a ideia toda, né, ela surgiu faz 10 anos atrás. Mas há muito tempo que a gente queria colocar, né, eu, meu esposo e algumas amigas, esse projeto. Porque pensa, Florianópolis, né, capital nacional do surf, e ainda 42 praias. Porém, a gente sempre percebeu na nossa filha o quanto para ela era prazeroso estar na praia. Meu marido e eu, a gente se conheceu pegando onda, não é? Ele é surfista até hoje, ele ainda pega onda. E a gente pensou, por que não realizar, né, um projeto, né, de surf para pessoas no espectro autista. Até porque a família que tem um filho no espectro autista já é uma família que ela se torna diferenciada no momento em que ela recebe o diagnóstico. Sim. Até pelo próprio comportamento, né, que a criança apresenta. O que acontece? O autismo, ele é um transtorno, é uma deficiência que muitas vezes a gente não enxerga nada fisicamente, porque ele não tem um marcador biológico, mas na maneira como essa criança se comporta, né, na maneira como ela reage a determinados estímulos ou a muitos estímulos, a gente acaba tendo uma criança que muitas vezes faz com que essa família acabe se afastando de todos os convívios sociais que ela tinha antes, né? E a praia, a gente percebeu que era um dos primeiros locais que muitas vezes muitas famílias que frequentavam a praia acabaram deixando de vir por vários motivos, por questões sensoriais da criança que não conseguia botar o pezinho no chão, por haver muitas pessoas, por não ter um limite ao entrar no mar, por chegar na beira da praia e sair correndo longe, ou no guarda-sol ao lado e ali se servir do que o outro trouxe, né, para o piquenique, para o alimento. Então, uma série de fatores fazem com que essa família acabe, né, de uma certa forma, ficando mais reclusa ainda. Sim.
E aí, através do projeto Onda Azul, a gente começou a perceber que a gente tinha a possibilidade de devolver para essas famílias o ambiente da praia, dando uma função, né, que seria Uhum. levar seus filhos, né, e lá eles encontrarem um grupo de voluntários que nós trabalhamos, nós somos todos voluntários dentro do Onda Azul. Começamos num voluntariado, né, somos até hoje. Uhum. eh, e aí a gente percebeu que quando essas famílias chegavam lá, o acolhimento que elas recebiam dos nossos voluntários, de todos nós como uma rede de apoio, aquilo foi se tornando cada vez mais forte. E por ser lidar pelo Onda Azul, ele vir, né, da força do voluntariado mesmo, né, que são surfistas, são pessoas da área da tecnologia da informação, fisioterapia, nós temos pessoas, temos até médico, temos Uhum. várias pessoas em várias profissões que atuam e que estão lá com a gente como voluntário aos domingos pela manhã. E o mais incrível que possa parecer é essas famílias, por poderem, pelo projeto funcionar aos domingos, muitas vezes o pai, né, que às vezes é o provedor dessa família, né, ele conseguia ir junto também. E às vezes a gente via assim que acabava indo a avó junto com essa família, com essa mãe, né? Nós Uhum. temos também mães solos, nós temos um universo imenso. Sim. Mas o que que a gente conseguiu ver que a gente atingiu? A gente devolveu, né, o direito de estar na praia a essas pessoas, principalmente aos autistas, não Uhum. é? Então, o Onda Azul, em 2015, quando ele iniciou suas atividades, a gente, após 6 meses, fizemos um seminário, né, dentro do NDI, na UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina. Convidamos, né, o nosso querido professor Alexandre Nuemberg, né, que já partiu ano passado, e também a terapeuta ocupacional Maísa Guerra, que tem um estudo Uhum. muito grande dentro do transtorno do processamento sensorial, que 90% dos autistas apresentam esse transtorno de processamento sensorial, que o que que seria? O cérebro do autista, ele computa as informações que vêm de fora de uma forma diferente, né? Às vezes, na maioria das vezes, mais reativa, né, do que Uhum. uma pessoa neurotípica com uma formação cerebral típica, né? Ou então de uma forma menos sensível ainda. Então, nós temos autistas que o próprio sol na praia vai ser muito forte, e para outros ele não vai, quase não vai sentir. Sim. E nesse primeiro seminário, a gente teve a oportunidade de ouvir do professor, né, Nuemberg, o Adriano, que ali era um espaço de inclusão, que ali a gente estava formando cidadania, dando uma identidade a essa criança, a esse jovem que frequentava, né, o Onda Azul. E da Maísa Guerra, da terapia ocupacional, ela disse que tudo que a gente fazia ali era trabalhar realmente os transtornos de processamento sensorial. Então, o que começou com uma brincadeira, com uma vontade de estar se reunindo com outras famílias, né? Uhum. Porque eu posso dizer que a mãe do autista ou a família do autista, o maternar autista, o cuidar de uma pessoa que está no espectro autista, ele é muito solitário, né? Ele é muito solitário porque você aparentemente tem um filho com características normais, mas com comportamentos que a sociedade ainda julga muito. Então, Sim. você é aquela mãe que chega na escola, o professor está lá na porta da escola dizendo que seu filho fugiu, que seu filho não sentou, que seu filho não quis desenhar, que seu filho chorou. Então, você tem Uhum. uma série de demandas assim que acabam lhe deixando muito solitária. Muitas vezes você deixa de visitar a casa dos amigos, dos Os parentes, familiares. né? Tudo por conta do comportamento da criança, né? Do seu filho. Mas aí o que que ocorre, né? O que que a gente começou a perceber dentro desse movimento, né? Porque eu também sou mãe de uma pessoa com autismo, Qual que é a né? idade da tua A filha, minha filha Keita? vai fazer 33 anos Uau, e com qual idade você descobriu que ela tinha, né, que ela se enquadrava ali dentro do dentro do espectro autista? espectro. Ela já estava com 4 anos e meio.
Eu percebia que ela não teve atraso de fala, ela teve toda a atividade dela psicomotora muito intensa, então com 8 meses e meio ela caminhou, Uhum. né? Com 1 aninho e meio ela já ganhou um triciclo, já passeava pela festinha atropelando todo mundo, mas eu percebia que ela, embora ela falasse, a linguagem, o como ela se comunicava era diferente, Uhum. né? Então, com 4 anos e meio, a gente descobriu que ela estava no espectro autista e eu recebi um diagnóstico, e a partir do diagnóstico, isso lá em 98, né? 99, 98 mais ou menos, a gente não tinha ainda toda essa informação que temos agora, Com certeza. né? Então, eu durante muito tempo eu precisei buscar conhecer o que que realmente era o autismo e o que que eu podia fazer de melhor pela minha filha. Quando você fala que as famílias, né, de autistas, elas acabam vivendo uma vida mais solitária, eu acredito que realmente tem muito a ver, muito mais com os outros, né? E aí eu venho te Exatamente. perguntar, qual foi o maior desafio nesses 33 anos aí de mãe, né, de uma criança atípica? Qual foi o maior desafio, assim, que vocês passaram e superaram que você pode compartilhar? Nossa, eu acho que foram muitos, né? Mas entre eles, assim, foi mesmo a questão, e ainda é, como o outro enxerga Uhum, a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, não é? A questão que a gente tem que é de saúde pública, né? uhum, Hoje a família recebe o diagnóstico e muitas vezes já recebe junto, do laudo diagnóstico uma questão para uso de alguma medicação, né? Não que eu seja contra a medicação, mas a gente vê muito dentro ainda da área do transtorno do espectro autista algumas questões que são bem preocupantes, que são a maioria deles, né, na fase de adolescência acaba se tornando pacientes de polifarmácia. Ou uhum, seja, usam diversos tipos de medicações, né, ao mesmo tempo para tentar frear comportamentos que nada mais são do seu próprio transtorno de processamento sensorial, né? uhum. Muitas vezes a demanda vem até da própria escola, Sim. né? Ou a própria escola sugere que como aquela criança não fica muito tempo quieta, não para, não se concentra, que quem sabe uma medicação. Não que a gente seja contra isso, mas às vezes esse não seria o único caminho, Uhum. né? Então, assim, o meu maior desafio hoje, né, atualmente, é conscientizar as pessoas, né, a sociedade no geral e as famílias também, que nem tudo que acontece com aquela criança é uma questão do autismo. E sim, Uhum. muitos comportamentos são comportamentos de criança, então a gente não precisa ficar pensando que tudo que meu filho faz, ele faz porque ele é autista. Não, né? Sim. Porque Até porque eles tudo são acaba. inteligentes também, né? Então É, eles aprendem onde estão sim, as fragilidades dos pais. Eu acho que exatamente. nessa hora tem que ter realmente muito conhecimento dos pais para poder entender o que Sim, que é uma crise e o exatamente. que não é uma E o que que não é uma crise. crise? O que que é simplesmente uma birra, né? Porque toda criança faz, né? Que É, a gente às vezes. É que nem você falou uma coisa antes da gente entrar no ao vivo, e eu acho que é importante a gente voltar a citar aqui. Que antes de ser uma criança autista, ela é uma é uma criança. criança, E exatamente. E a que criança vai testar, e né? o que elas mais fazem é nos testar. Sim, E isso não é diferente porque a criança foi diagnosticada dentro do exatamente. espectro, Né? né? Eu A acho gente que elas vê, também são e a gente vê inteligentíssimas, na verdade, até exatamente. mais É, inteligentes. e muitas vezes, até porque elas têm uma percepção diferente, né, da realidade como está se apresentando para ela. E uma questão, assim, muito importante é que a gente entenda que essa criança, né, por ela ter uma percepção do ambiente diferente, muitas vezes não adianta, a gente precisa ter o quê? Previsibilidade para essa criança, então, Uhum. essa família, essa escola, esse espaço que vai acolher essa pessoa, ele precisa ter uma previsibilidade, né? Ele precisa ter uma rotina, não é? A gente precisa compreender
como que é o funcionamento, como que ele se comunica. Não é porque muitas vezes ele não fala que ele não se comunica, né? Então, Sim. hoje a gente tem diversas tecnologias de acessibilidade para essas pessoas, não é? Nós temos a comunicação aumentativa alternativa, que é o uso dos cartões, né? Nós temos autistas que usam Libras, né, para poder se Uhum. comunicar, porque não é porque eu não falo que eu não me comunico. Sim. Não é? Então, assim, é esse cuidado, né, que a gente tem que ter de entender essa pessoa, né? Isso é muito importante, né? A gente ter essa compreensão do que seria o transtorno. Hoje, dentro do projeto Onda Azul, vocês já conseguem, de certa forma, medir, mostrar para os pais que estão ali, né, curiosos para poder Uhum. entender e tal, qual que é a efetividade da melhoria depois no comportamento realmente dessas crianças em relação a tudo isso que a gente falou? Porque a gente entende realmente que o espectro autista ele está muito conectado com os comportamentos. Realmente, Sim. fisicamente, essa criança pode fazer qualquer coisa, apesar dela ter uma dificuldade motora aqui ou ali, Uhum. mas não é uma regra dos casos. Exatamente. Por ser um espectro, né, ele é muito Aham. amplo. Mas o que a gente percebe é, como eu lhe falei, essa família ela já vem tomando tanta porta na cara, né? Tanto Uhum. vão se fechando tantas as portas para ela que quando ela chega no projeto, a família como um todo, ela tem um acolhimento. Não é? Uhum. E a gente também tem a nossa previsibilidade. Então, assim, a criança, a gente costuma chamar de surfistas, e a gente não tem limite de idade. Então, nós Uhum. temos autistas com fralda ainda, bebês, desde autistas adultos já, pessoas Uhum. no espectro autistas. Nós temos mãe e filhos autistas, né? Mães que se descobriram no espectro após o diagnóstico do filho. Então, a gente vê, é um universo muito grande. E o impacto que a gente vê no dia a dia, assim, cada domingo, né, a cada exercício que a gente faz, a cada surf que a gente faz ali, a gente começa a ver a conexão com eles. Então, assim, Uhum. muitas vezes, quem vai de fora observar a nossa aula, ela não percebe que são crianças autistas, Sim. né? A gente teve agora há pouco tempo, a gente fez o Carna Surf, onde a gente, né, convidou as famílias que a gente ia fazer um surf diferente. A gente ia vir fantasiado, e a gente levou diversas fantasias, eles vieram fantasiados também, não é? Então a gente percebeu que a gente quebrou ali uma rotina, mas que foi muito bem aceita. Então, assim, aquela rigidez cognitiva que tem que surfar sempre do mesmo modo, da mesma maneira, eles aceitaram muito bem, né? A gente teve Traga Seu Amigo para Surfar, então teve autistas que trouxeram, né, o seu coleguinho, o seu vizinho para surfar. Uhum. A gente viu, percebeu, assim, num dos nossos surfistas que ele tinha caído, né, num domingo passado, e estava com muito receio de subir na prancha de novo, né, porque o nosso surf ele é todo adaptado, a gente usa pranchas de stand-up, né, para ela ter maior flutuação, e muitas vezes vai junto com o surfista que conduz a prancha, né, que é Uhum. um instrutor de surf, vai uma outra pessoa em cima da prancha que é para levantar essa criança e colocá-la em pé no momento em que desliza na onda. Não Uhum. é? Então teve um menino que ele teve uma queda, tomou um caldo ali, uma vaca, né? Como a gente costuma falar no, Sim. no, no surf, e ele estava com muito medo de ir. E aí todos os outros montaram assim uma torcida, vai lá, Pedro, sobe que vai dar tudo certo, você vai conseguir. Eu tô aqui, eu vou segurar na sua mão, vai dar tudo certo. E quando você vê esse cenário de fora, aí você pensa assim, meu Deus, né? Aonde aqui que eu tô vendo a deficiência? Aonde aqui que eu Uhum. tô vendo que essas crianças, não que deficiência seja algo pejorativo, mas aonde aqui que eu tô vendo que essas crianças elas não interagem entre si, né? Uhum. Elas não têm empatia entre elas, né? São crianças, são surfistas, são jovens que estão ali, não é? A maneira como eles interagem com o próprio voluntário.
E aí eu trago mais uma questão, né, que vem uma questão mesmo de acolhimento mesmo, porque dentro do nosso voluntariado a gente tem as pessoas, né, como eu já citei, de diversas outras áreas, que não Uhum. estão na área clínica, não estão na área da educação, né, às vezes estão na área do TI, trabalham com jardinagem, né, são apenas surfistas e têm outra profissão, trabalham, né, em Uhum. escritório de advocacia, contabilidade, mas estão ali no domingo. Não é? Estão ali no domingo, doando, né, umas horas do seu domingo para estar ali com esse Uhum. público. Muitas vezes, né, a gente faz um treinamento, mais um treinamento de surf mesmo, e de água e de segurança, né? A gente procura fornecer uma atividade segura, mas eles não, muitas vezes, eles nem têm todo o know-how do que seria o transtorno do espectro autista, Sim. mas eles estão simplesmente ali com eles para recebê-los, não é? E o próprio surfista ele se entrega ao seu instrutor de surf. Ele acaba tendo toda a confiança, né, nesse cara aqui que está me levando para dentro do oceano, que está me levando para Uhum. brincar na prancha, né? E a gente sabe que já existem estudos assim, né, do quanto o surf o quanto ele beneficia a saúde mental das pessoas, Sim. né? É uma atividade, né? Já existem pesquisas, né, a nível assim mundial, né? Existe um instituto que faz realmente pesquisa sobre o surf nos mais diversos transtornos mentais, né? Aonde ele vem trazendo assim a melhoria, né, para essas pessoas, inclusive de soldados, né, de pós-guerra que voltaram Uhum. de Estados Unidos, né, que tem muita questão, né, das guerras. Então, quando eles voltam, fizeram tratamento através do surf, pessoas com depressão, né, pessoas. Então, assim, é um modo de vida mais saudável, né? E Ah, aí eu a acho gente que é o mar que. é uma, O existe uma mar. frase que é o oceano, né? Nós viemos do oceano e o oceano cuida de nós, né? É mais ou menos por aí. Por que que eu digo isso, né? Porque quando eu morava longe do mar e tudo mais, você foca um ano inteiro para que você consiga ter aquele momento de poder ir para praia, tá? Sim, Isso é a realidade de quem mora no interior do Brasil ali, né? Onde não tá nas, sim, nas sim. áreas mais litorâneas. E aí as pessoas às vezes ficam tentando entender, mas nossa, mas por que 15 dias na praia me faz tão bem? Né? Não é só o fato de você estar descansando, não. A brisa do mar faz bem, isso é cientificamente comprovado. O Sim, sal da água do mar faz bem, a água do mar faz bem para tua pele, pro teu corpo. Tudo isso vai te levando um monte de informação boa pro teu cérebro que solta um monte de hormônio da felicidade ali, né? exatamente. Então não tem É, como se o teu organismo está funcionando sistemicamente para soltar um monte de hormônio de alegria, de sim, felicidade, de tranquilidade, de paz, você não fica bem. E eu vejo que na questão do espectro autista isso é extremamente importante, porque onde é que tá as crises deles? Estão nos picos de estresse, exatamente, né? né? Porque é um sistema muito reativo, que se Uhum. estressa, porque o autista ele se regula o tempo todo, né? Ele fica tentando se regular o tempo todo ali, ele fica tentando. Um exemplo, né, que a gente pode dar, às vezes, uma questão de muitas pessoas conversando ao mesmo tempo, ele não consegue filtrar todas aquelas informações, né? Existe um vídeo que é muito conhecido, né? Como que funciona a mente de um autista, tem no YouTube, né? Que é uma criança caminhando no shopping, aonde ela escuta o barulho de moedas caindo no chão, aí ela passa perto daqueles quiosques de perfumaria e vem, né, aquele cheiro do perfume que para eles tudo é mais intenso, né? O Uhum. barulho, a iluminação. Então, é um cérebro que está sempre estressado, né? Quase sempre Uhum. ele chega no pico de estresse. E aí, de repente, chega lá na praia, né? E encontra todos esses benefícios, que aí Aham. dá Uma uma baixada ali baixada nesse nisso. nível E de. aí ele inicia a semana dele, e essas mães também, né? Elas se encontram com outras mães, né? Os pais também se encontram com outros pais, Uhum. acabam conversando. A gente agora, nos últimos momentos de aula, a gente tem colocado, inclusive, as mães, né? Para tentar subir na prancha também, né? Para tentar curtir um pouco também. Uhum. Não é? Então, assim, a gente tem visto o quanto é importante, né, você pertencer a um grupo.
E a gente já tem, como a gente vai fazer 10 anos agora, em 2025, a gente tem surfistas que estão conosco há 10 anos, então eles já são adolescentes. E aí Uhum. eles estão assumindo a identidade de surfista. Né? Aquela coisa de se vestir como surfista mesmo, Sim. bermudão, né? Camiseta de surf. Então, isso é muito bacana. Eu também Uhum. tenho uma identidade social dentro disso tudo. Também tô inserida num grupo, né? Eu também, Inserido no grupo. exatamente, né? Eu também me identifico. Ah, passa ali no off, né? Quando eu tô na TV, olha ali tem vídeo aqui Uhum. de surf, tem programa de surf. Então, tu acaba dando a oportunidade deles também terem a sua identidade social. Eu assisti uma série recente, aonde o protagonista tem um irmão que é autista, né? Sim, Só que é um autista não diagnosticado, que a mãe fica super protegendo ali a vida toda. Falando que não, que ele só é especial pra ela, mas enfim, sim. impedindo ele até de ter acesso a isso. E aí tem uma cena que mostra quando ele vai a primeira vez na psicóloga, né? A irmã que Uhum, leva, falando que é uma amiga, e aí ele vai pra uhum. poder conhecer e chega lá, ela começa a ir clareando essas coisas pra ele. E aí de repente ele começa a entrar em crise e ele fala assim: "Mas eu não quero ser diferente. Sim, Eu quero ser igual". E eu vejo que o que o projeto Onda Azul ele faz? Ele faz que pelo menos naquele momento eles possam sim. se sentir iguais. Iguais, Iguais, exatamente. porque na maioria do tempo eles são diferentes. Eles Sim, enxergam o mundo de forma diferente, eles escutam diferente, eles comunicam diferente. Então é quase impossível eles tirarem isso do coração. Ai, mas eu é. não quero ser diferente, mas eu sou. Mas lá, naquele momento, na, Eles são eles são surfistas. surfistas, Exatamente. independente de qualquer coisa. É, eu até tenho um menino, né, que quando eu falei, como ele tem uma habilidade assim motora muito boa, na primeira aula ele já subiu na prancha, já ficou em pé, porque o surf é um meio. A gente entende Uhum. que o surf é um meio. Nem todos têm essa habilidade motora de ficar em pé, ainda estão indo com a instrutora junto na prancha. Mas no caso desse menino, ele tem uma habilidade assim sensacional. E Uhum. aí isso eu percebi já nas primeiras aulas. E eu fui fazer uma brincadeira com ele, né? Eu até posso citar o nome dele, porque a mãe permite essa história, a gente sempre conta, né? Eu já Uhum. participei de outros podcasts também e de outras reportagens. Aí quando eu falei assim, nossa, Henrique, você é o Henrique Medina, né? Uhum. E aí ele me olhou bem sério assim, não sou o Henrique Medina, eu sou o Henrique Tanaka, que é o sobrenome dele, né? Então, assim, naquele trocadilho, sou eu mesmo, eu sou surfista, né? Aham. Eu sou poderoso, mas eu sou o Henrique Tanaka, né? Uhum. Então, assim, é muito bacana, assim, de ver todo esse movimento. E o Onda Azul, ele não está só aqui em Florianópolis, né? Como nós somos, quem fundou o Onda Azul foram 5 mulheres, ainda dentro de um cenário que o surf é, na sua grande maioria, ainda homens, né? Uhum. A gente ousou sermos 5 mulheres, que são as fundadoras, que escreveram o Uau. projeto, né? Então, nós estamos na cidade de Imbituba, né? Através da coordenação toda da Rita Hipólito, o ex-presidente da AMA, Uhum. Associação Amigos do Autista de Imbituba. Estamos em São Sebastião com a Sandra Lambi, que é uma das fundadoras, psicopedagoga. E estamos também em Maceió, através do projeto Cuida, né, dentro de uma PAI de Maceió que resolveu abraçar o projeto e levar a nossa metodologia para Uhum. lá. Uau, que Né? demais. Então, assim, e a gente tem tido muito pedidos de outras cidades litorâneas querendo levar o Onda Azul para lá. E o Onda Azul, Uhum. ele é um projeto que ele tem essa questão da replicabilidade, né? A gente leva o projeto até a cidade, né? Ensina toda a metodologia, Uhum. só que nos locais, as localidades é que elas têm que arcar, então, com a equipe dela, que a gente Sim, acaba treinando, mas ter o seu material e buscar, né, os seus apoiadores. com certeza. Eu vejo que o mais importante vocês conseguirem desenvolver, que é o método, Exatamente. né? Agora, o restante falta gente com vontade. Eu falo que para Exatamente. poder fazer as coisas acontecerem, a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de muitas coisas, a gente precisa de vontade, porque o resto é consequência da vontade, Exatamente, né? né? O dinheiro ele vem Através através
do trabalho que É. a gente Até realiza. porque, gente, o que eu vou falar pode parecer polêmico, mas não falta recurso. É, Não falta recurso. O que falta é gente comprometida em fazer com que esses recursos sejam bem empregados. Porque é claro exatamente. que quem tem o dinheiro também não vai colocar o dinheiro dele em qualquer lugar. Exatamente. Mas se ele vê e ele enxerga que a aplicabilidade do recurso dele está trazendo retorno para a sociedade no geral, em forma dos projetos, eles vão investir. Então, Sim. eu costumo sempre dizer, até porque hoje as próprias organizações governamentais, elas têm recurso para Tem serem recurso para ser. liberadas para esses Exatamente. projetos. É. Só que tem que ser um projeto sério, bem escrito, tem que estar tudo dentro das conformidades, eles têm que saber, você tem que prestar conta, né, Kika, Sim, de todo o dinheiro exatamente. que foi utilizado. Inclusive o Onda Azul, a gente tinha uma questão de que a gente trabalhava toda a temporada de verão até chegar à Uhum, safra da tainha, né? E sim. aí a gente então tinha que encerrar as nossas atividades e a gente acabava perdendo o contato com essas famílias, né? O Uhum. contato com esses surfistas. E aí o que que aconteceu, né, nos últimos anos? A gente conseguiu, através da utilidade pública, receber um recurso para que a gente pudesse, então, usar, né, a gente tem um projeto que é agora o surf é na piscina. E Aham. aí a gente levou o surf para dentro da piscina, né? E aí a gente conseguiu atender, continuar atendendo nossas famílias e ainda mais uma demanda maior ainda de famílias, né? Que Uhum. aí o projeto ele é um pouquinho diferenciado, mas a metodologia ainda é a mesma, que é brincar com a prancha, é treinar o core, o equilíbrio, a respiração. Uhum. Só que no surf na piscina, a mãe ou o pai, o responsável, né, pelo surfista, acompanha junto, Uhum. né? Então nós conseguimos, ano passado, a gente conseguiu atender em torno de 80 famílias, né, do norte Uau! da ilha de Florianópolis, que não tinham acesso a uma terapia aquática, né? Famílias, inclusive, que nunca os filhos tinham ido para um banho de piscina, né? Estar numa piscina aquecida, né? Uhum. Inclusive com água com ozônio. E foi através de um dinheiro público que veio para Uhum. nós, né? Através do impositivo que é colocado pela Câmara dos Sim. Vereadores. E a gente sabe o quanto isso dá trabalho, porque você tem que prestar conta de tudo que está ali, Sim. né? De todas as atividades, você tem que ter um aplicativo para mostrar, né, a geolocalização, que realmente você está atendendo aquele número de crianças. Então, isso Uhum. tudo é mostra a seriedade mesmo do nosso Do trabalho. projeto, né? Que demais. E aí eu sei que esse projeto tem um festival. Tem Conta o pra nós sobre festival. esse festival, porque. Nós estamos indo para o quinto festival de surf, né? Para pessoas com autismo. Ele vai ocorrer na Praia dos Ingleses, no dia 19 de abril, é num sábado. A gente sabe que tem um feriado aí, então é uma ótima Aham. oportunidade para quem é de fora. A gente tem, inclusive, pessoas que vêm de Curitiba, já tivemos do Rio de Janeiro, né? Sim. Famílias que acabam, que já seguem a nossa página no Instagram, né? Que é o Onda Azul Oficial, Uhum. Então né? segue lá, gente. Ó, já segue Segue pra saber lá, mais é Onda Azul informações. Oficial. E lá a gente coloca todas as informações do festival, inclusive das inscrições. Então é 19 de abril, né? Na Praia dos Ingleses. O último festival movimentou mais de 300 pessoas, né? Deu em torno, assim, de 120 surfistas inscritos Uhum. e em torno de uns 200 voluntários envolvidos, né? E é Legal. muito bacana de ver esse movimento todo, porque aí aumenta o número de voluntariado, né? Nós recebemos também a visita das autoridades públicas, né, de Uhum. Florianópolis, da Palhoça, né, de Que São legal. José. É muito bacana porque é um movimento assim, aonde a gente costuma dizer, né, que o surf é para todos, né? E lugar de autista é em todo lugar, inclusive, né, aonde ele quiser estar. Que demais, gente. Nós defendemos isso sempre, de que nós viemos a esse mundo realmente para poder viver o extraordinário. E a gente Sim. não pode deixar que diagnósticos nos É, impeçam de viver esse extraordinário, é. E né? a gente Então, costuma dizer que o segredo da vida, né, o propósito da vida é encontrar o seu dom. E, o,
e o segredo é oferecê-lo, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Então, esse é o lema do Onda Azul, né? A gente sempre costuma dizer isso, né? Já que temos o dom, né, de levar informação para a Uhum. sociedade como um todo, né? Eu, como mãe de uma pessoa no espectro autista adulta, né? Eu me sinto nessa obrigação porque eu fui agraciada por eu ter tido uma rede de apoio, ter tido meu companheiro do meu lado, meus pais do meu lado. Então, eu posso hoje oferecer também esse apoio a outras famílias. Eu acho que o mais incrível é realmente encontrar o seu lugar no mundo e que a gente Exatamente. vê os seus olhos brilhando quando você fala sobre esse projeto, sobre tudo que vocês vêm desempenhando e, é claro, sobre os resultados que isso gera, né? Sim, Porque só existe há 10 anos porque está gerando resultado. Então, se você é pai de uma criança que está aí com esse diagnóstico no espectro autista e você quer fazer com que o teu filho se desenvolva numa área totalmente diferente que às vezes você nem imaginou que era possível. Sabe por quê, gente? Porque nós temos que falar isso, é sério. Às vezes a limitação do teu filho não tá nele, pai. Tá em você. Isso é sério. Às vezes quem tá limitando seu filho de viver o extraordinário é você, que é, não tá fazendo o que é necessário para que ele tenha pelo menos as experiências. Então, não tô te dizendo que seu filho vai virar surfista, mas eu estou te dizendo para que você esteja lá no com dia eles no dia 19 de 19 de abril. abril, no festival, para você conhecer esse movimento e quem sabe o seu filho pode ser um dos que quando estiver lá, ó, ninguém nem vai querer saber sobre o diagnóstico dele. Ele vai ser surfista. Isso Que demais, mesmo. Kika, obrigada, viu? Obrigada e aloha. Que demais, eu fiquei muito feliz de conhecer o projeto, saber de tudo que vocês estão fazendo. E é pro pessoal realmente, ó, a gente já falou as redes sociais, a gente vai colocar aqui embaixo de novo. Segue eles lá no Instagram e leva teu filho lá no dia 19. Leva lá que a gente vai estar esperando vocês. É isso aí, obrigada, gente.